Bom dia! Eu me chamo Pastor Francisco, pastor de Deus, pastor da marreta, aqui é marretão, contra a desgraça do teu pecado. Presta atenção. Ó, 12 anos para trás, antes de conhecer Jesus, antes de não ter Jesus, porque conhecer ele e não ter ele é a mesma coisa do nada. Conhecer ele e não ter ele é a mesma coisa do nada. É a mesma coisa. Quantos hoje buscam a Deus e não conhece ele, e não só vê falar? É o que está acontecendo. Um arranjelo de aparência. É o que está acontecendo hoje no mundo arrangélico. Quer dizer, eu busco ele e tem Deus, porque eu tenho ele no meu coração. Por quê? Porque eu vivo uma vida de santidade. Se eu não vivesse uma vida de santidade, eu buscava ele, mas não tinha ele. 99% hoje dos crentes busca Deus e não tem Deus, porque anda no pecado, porque gosta do pecado, porque é amante do pecado, e fica enganado. Por Lucifer enganou. Quer dizer, é um galo cego, é cego, mentindo, dizendo que tem Deus e não tem. Mentiroso, virou mentiroso. Para Deus, Deus chama tu de mentiroso, rapaz. Já tá mentindo. A irmã, a minha filha já tá mentindo. Aprenderam a mentir. É o que Deus fala com vocês. Presta atenção. Eu tinha, antes de conhecer ele, ter ele. Conhecer é uma coisa e ter é outra, tá? Tu só conhece, mas não tem ele, por causa do teu pecado. Presta atenção. Antes de eu vir para a presença dele, a minha perda. 12 anos para trás. Hoje, eu era um homem rico. Eu podia ter umas 10 churrascarias em São Paulo, porque eu sabia trabalhar. Porque quando a gente faz as coisas boas, o povo gosta. Eu podia ter uma rede de pizzaria. Porque eu tive 4 pizzarias e uma churrascaria, mas eu sabia trabalhar. Mas não era o que meu Deus queria comigo. Aí, hoje eu podia ser um homem rico, com a rede de pizzaria e uma rede de churrascaria, mas eu estava enganado. Eu vivia enganado. Por quê, pastor Francisco? Porque eu não tinha o Deus que eu tenho. Quantos crentes hoje tem carrão, tem casona, tem conta bancária, mas vive de aparência com Deus. Tá na presença de Deus, mas não tem nada de Deus. Vive de mentira, de aparência. Quantos pastores hoje no Brasil tem 1000 igrejas, 2000 igrejas, 500 igrejas, 300 igrejas, 200 igrejas, 10 igrejas, 5 igrejas, vive de aparência. Não tem nada de Deus, administra por administrar, mentindo. Vive no pecado, vive na prostituição, vive no espírito do engano e vive enganando o povo, dizendo que tem Deus e não tem, atrás de voto, mentindo. Dá o que tu tem, que Deus vai dar. Dá tua casa, dá teu carro, que Deus vai te dar. Isso é mentira, rapaz. Para disso. E eles acreditam, porque estão vivendo na mentira. Quando a gente vive na mentira, é mentiroso. Hoje, quantos bispos ricos, apóstolo rico, pastora rica, vivendo de aparência. Vivendo mentindo. Era a mesma coisa. Se eu não tivesse conhecido Deus, se eu não tivesse Deus, hoje era um homem rico vivendo de aparência.
Quer dizer, aquela mulher do rei, o rei reuniu um banquete de 8 dias e convidou só os ricos, só os ricos. Só. Eu creio que naquela época deve ter até pastor e bispo junto, do rei. Político, ele convidou só os ricos. Aí, o que aconteceu? Foi vir para todo lado, até o rei se embriagou. E os convidados, os copos eram tudo de ouro. Aí, o rei falou para a mulher dele, veste a melhor roupa. A mulher é rica, que é a mulher do rei. Veste a melhor roupa, passa para vir para me apresentar aos convidados. Quantos milhões de convidados não tinha? Ela disse, eu não, que eu estou vivendo de aparência. Quer dizer, ela estava vivendo de aparência. Rica, vivendo de aparência. Quantos hoje, crente rico, vivendo de aparência? Quantos pastor rico, vivendo de aparência? Quantos apóstolos ricos, vivendo de aparência? Quantos bispos ricos hoje, vivendo de aparência? Quantas pastoras hoje, administrando igreja e vivendo de aparência? Quer dizer, hoje eu vivo Cristo e Cristo vive em mim. Hoje eu não vivo um mundo de aparência. Se eu não tivesse vindo para a presença de Deus, porque tem um detalhe, muito é chamado e pouco é escolhido. Eu sou um escolhido. Eu não posso viver de aparência, que eu sou o escolhido de Deus. Mesmo que tu não me dê valor, não. Ninguém me dá valor, nem minha família me dá valor hoje. Eu vivo só para Cristo, só, porque ninguém me dá valor. Mas eu sei o tamanho do Deus que está comigo e eu sei o tamanho do Deus que anda comigo. Eu sei a forma que Ele me usa, que eu estou impactado da maneira que Ele me usa. Por quê? Porque eu mereço ser usado por Ele. Porque eu tenho vida de santidade, obedeço a palavra, tenho temor da palavra, tenho unção, tenho dom. Por isso que Ele se engraçou de mim e me trouxe para o Arrangelo, que me ganhou. Hoje, eu estou um homem feliz com Ele, sem nada financeiro. Eu não tenho nada, nem sentimental e nem financeiro. Zero, minha vida é zero. Zero sentimental e zero financeiro. Mas estou feliz. Por quê? Porque eu não estou vivendo de aparência como tu está vivendo. Tu está vivendo de aparência, rapaz. Tu acha que tem Deus e não tem. Tu está vivendo essa vida. Tu está administrando igreja para a multidão achando que tem Deus. E tu não tem, vivendo de aparência. Aí, no Apocalipse 20 do trono branco, aí tu vai ver Deus chegar para tu. Abriu 3.000 igrejas, 2.000 igrejas, 1.000 igrejas, para viver de aparência. Apregou para a multidão, ganhou multidão, apregou meu nome para a multidão, revelou no meu nome para a multidão, e não te conheço. Por quê que Deus vai falar essa palavra no grande dia, Apocalipse 20? Porque tu tá vivendo de aparência, tu tá administrando igreja de aparência, amando o pecado teu, gostando do teu pecado e amando o pecado do povo. Quer dizer, tu tá se enganando. Hoje, eu não tenho nada financeiro, eu tô zero. Mas não estou vivendo de aparência. Hoje eu não
Tô zero no sentimental, mas não tô vivendo de aparência, porque Cristo está em mim. Mas, pastor Francisco, como foi que tu levou Deus para dentro de tu? Santidade, vida de santidade. Quando a gente vive uma vida de santidade, a gente tem Deus, anda com Deus, dorme com Deus. Ele protege a gente é salvo com Deus, a gente é liberto espiritualmente com Deus. É o que eu estou vivendo hoje. E vocês me vê, se vocês olhar para mim, disser um coitado. Por quê? Porque vocês não vê nada na minha vida financeira. Mas eu não estou vivendo de aparência como vocês estão vivendo, tendo casa, tendo um carro, tem conta bancária. Eu não pude nem abrir uma conta. O Lucifer não deixou nem eu abrir uma conta nos bancos brasileiros. Mas eu estou feliz. Mas eu não estou vivendo de aparência como tu está vivendo. Tu, às vezes, tem uma casa, tem uma conta bancária e tem um carro, mas está vivendo de aparência. Às vezes tu está buscando Deus de dia e de noite, está vivendo de aparência. Eu não. Eu tenho certeza, se eu morrer hoje, Deus me salva, porque eu não estou vivendo de aparência. E às vezes tu está vivendo de aparência enganado pelo diabo, pelo Lucifer, por causa das mentiras, por causa do teu pecado, por causa da tua vaidade. Tu acha que tem Deus e não tem. Tu pensa que tem Deus e não tem. Tu tá vivendo de aparência. E eu não vivo de aparência. Não. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está dentro de mim. Eu não tenho dúvida. Tu acha que eu vou servir a Deus tendo dúvida que é Deus na minha vida ou Lucifer? Não tem como um corpo rojar duas águas, ou Jesus ou Lucifer. E às vezes quem está rojando em tu é o Lucifer, que nada dá certo, tu só vive doente, tu só vive com enfermidade, às vezes tu está passando até fome, nada dá certo na tua vida, até um emprego não dá certo. Por quê? Porque tu tá vivendo de aparência. Abre teus olhos espiritual, tuas visões espiritual, rapaz, para tu saber quem tu é para Deus. É só o que me interessa saber o que eu sou, é Deus. Eu não tenho que dar satisfação para tu. Não. Eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a paz.